Para que serve a religião? Qual o objetivo da humanidade criar esse tipo de religião que nós temos hoje, principalmente no Ocidente? Olá, pessoal. Vamos a mais um vídeo sobre religião e espiritualidade. A oposição entre religião e espiritualidade parece, para alguns, retórica e para outros, assim, absurdo, pelo que já vieram me perguntar. Então, religião não é uma coisa espiritual? O que você fala entre essa oposição entre religião e espiritualidade, né? Há quem diga que a religião é para cuidar das coisas de Deus, como se as coisas de Deus precisassem ser cuidadas por nós, como se fossem cuidadas aqui. E a espiritualidade está dentro da religião e o resto, a política e a estrutura social, o mundo não tem nada a ver com isso. Então, ou isso é uma grande bagunça retórica, é uma grande confusão há séculos que nós vivemos, ou eu não sei a razão disso tudo. Porque por mais que haja filosofia, doutores, estudiosos, arqueólogos, cientistas verdadeiros, quando eu falo cientista, é aquele que faz o mesmo caminho do filósofo, né? Busca a verdade daquilo que está investigando, tanto quanto possível, não se deixa vender pelo capital que compra para você fazer, por exemplo, um paper ou divulgar diversos, dizendo que a gordura vegetal hidrogenada não faz mal, que é a melhor coisa que inventaram, ou que fala sobre terra plana, não é realmente a terra plana, ou que, pela neurociência, vem dizendo não existe livre-arbítrio, né? Todos são condicionados, né? Sabendo que isso daí é uma manipulação que foi feita, porque sim, somos seres possíveis de ser condicionados, porque condicionamos fisicamente o nosso andar, o nosso tocar, né? Todas as coisas que aprendemos têm a ver com o condicionamento, né? Mas será que é só isso? E aquele que vem já condicionado, da onde que ele vem? Né? Porque há quem não precise de anos para desenvolver uma pintura, uma música, e traz um condicionamento absurdo, né? Muito cedo, tocando como adultos, ou pintando como adultos, ou mesmo falando, escrevendo como adultos, calculando, né? Então, de onde vem este condicionamento, se todo conhecimento é condicionamento? Não, a prática é um condicionamento. Quando você treina teu corpo para fazer balé, para fazer esporte, para nadar, é nesse sentido que a gente tem o condicionamento. Nós não temos condicionamento no sentido de conhecimento, de filosofia, de moral, porque se a virtude e a moral pudesse ser condicionada, nós não tínhamos chegado onde chegamos. Que todos nascem, né? Bebês, crianças, recebem educação, a grande maioria, pelo menos no Ocidente, uma educação específica. E o que faz um escolher um caminho ruim? Um ou outro. O que faz um mentir, né? Quando criança mesmo começa. Mentir, não fazer, não querer seguir regras. De onde vem isso? Se ele está sendo condicionado com outros irmãos, ou da mesma maneira, na mesma família. Então, essas respostas, nem religião dá, nem espiritismo, tá? Nem espiritismo. O espiritismo vem querendo moldar igual a todas as religiões. Tem livro, tem doutrina, não está aí.
só fala com os mortos, diz que fala, né, e que mortos fala, porque falar com mortos é genérico demais, né. Se eu vou falar com mortos, eu tenho que classificar: mortos do abismo, do inferno, mortos sábios, mortos iluminados, mortos no escuro, porque se eles acessam essa outra dimensão, onde não há corpo físico, mas os seres estão lá, eles também não perguntam escolaridade de ninguém, qualidade de ninguém, e a pessoa se apresentar: "Não, olha só, eu sou Sócrates". Da mesma maneira que você chegar em algum lugar aí, ele disser: "Não, eu sou o presidente da república". Se você não conhecer, você também engole. Aqui a gente tem identidade, papel e tal. Lá não tem, é uma enganação só. Então você pode dizer assim: "Revele-se", ele vai se revelar por um princípio que regula as vibrações das dimensões. Mas até a gente saber disso, até que isso fosse, né, exposto, e já estava de uma certa forma exposto, o século XIX produziu um espiritismo que é quase um, não só o espiritismo, teosofia mesmo, teosofismo também ficou, né, inventando histórias, falei com esse, falei com aquele, a coisa é uma enrolação, é um é um fruir de ideias daqui mesmo, né, tem que ser muito isento e amar muito a verdade para realmente trazer uma mensagem de de uma outra dimensão, sem a carga da ideologia. Como eu não suporto ideologia, mas não suporto mesmo, sempre percebi a mentira, a falácia dentro desses conjuntinhos de ideia do "tem que", "é assim", "sempre foi assim", essas frasezinhas bestas, idiotas, egóicas de todo o sistema religioso, né, porque você vai, pergunta para um cristão, depois para um católico, aí você pergunta para um pai, para uma mãe, pergunta para um padre, pergunta para um bispo, cardeal, é direto, a ponto de eu fazer alguns questionamentos depois de certa idade, mas: "Senhor padre, aqui está escrito, Jesus disse isso", querida, nós fazemos um voto de fidelidade e silêncio com relação à igreja, à instituição temporal no mundo poderosa que há séculos tenta influenciar e comandar o Ocidente. É bem claro isso. A gente pega um livro desse, que é a Bíblia, e está escrito assim: Bíblia Sagrada. Então, quando eu vejo que Bíblia, conjunto de livros sagrados, ela sempre teve esse nome, mas nem sempre teve essa constituição. Qual foi o critério? Desceu alguém dos céus para acrescentar ou tirar esses livros? Por exemplo, o livro de Enoque já fez parte da Bíblia, agora não faz mais. E se é uma Bíblia sagrada e é a mesma para o católico, para o evangélico, protestante, anglicano, por que são diferentes? Porque livro tal, livro tal não consta das Bíblias protestantes, e inclusive os salmos foram tirados, por quê? Qual foi o critério? Foi divino, foi angélico ou foi humano? Então, é querer tapar o sol com a peneira furada, quando a gente diz que esse livro aqui foi escrito por Deus, inspirado por Deus, e, assim, é o Deus que mais muda de ideia, né, venhamos e convenhamos. Aí a gente pega textos apócrifos e na introdução dos textos apócrifos também, algumas coisas são interessantes, mas tem umas coisas aqui também que eu fico assim: "Bom, deve ter sido a mesma pessoa, ou mesmo grupo de pessoas que, decidiram
dizer que esse texto era sagrado ou não. Então, vamos pegar o Evangelho segundo Tomé. Aí tem assim, Tomé, tem o Tomé, Tomé mesmo, tem o Tomé que é falso Tomé. Aí assim, é para levar a sério, mesmo esses gnósticos, tá? O pessoal do gnosticismo vem buscar mais verdade naquilo que lê. Não é só porque disseram que esses textos apócrifos estavam escondidos, tá, interessante a gente saber que tinha texto escondido, que isso poderia ter feito parte da Bíblia, mas por que não foi? Hum, Não foi porque não tinha arrumação, não estava bonitinho como eles queriam. Eles são doutores, então eles não vão escolher qualquer um. E os evangelhos, Marcos e Mateus, eles eram próximos, não eram os caras que seguiram Cristo, mas contavam da mesma maneira que esses aqui, gnósticos, de uma maneira um pouco mais arrumadinha, mais legal, que dava para fazer correlação. Tanto é que você pega a Bíblia e está lá. Essa parte se refere ao Êxodo, essa parte ao Deuteronômio, essa remete aos Provérbios, essa remete a Lucas, é outro. Essa aqui é o Deuteronômio. Ou seja, se eu não tenho essa referência, né, esse texto não é sagrado. Por quê? O que está valendo? Qual é o critério para eu considerar os evangelhos? É a vida do Cristo? É a palavra do Cristo? Não. É o Antigo Testamento. Então, quando se Mateus tivesse escrito alguma coisa que não pudesse ser referendado pelo Antigo Testamento, ou por algum dos doutores que vieram depois, como Pedro, Paulo, né? E Pedro é fariseu toda a vida, né? E esses gregos aqui, que tinham andado com os judeus, se eu não puder fazer um referendo, ele não serve para ficar aqui dentro. E aí eu tenho esses outros textos aqui, né? Que Tomé não está na Bíblia. Tomé, todo mundo sabe quem foi Tomé, ele é citado na Bíblia, mas o texto dele não está aqui. Eu acho injusto, porque seria uma visão igual às outras aqui, né, de pelo menos quem esteve bem próximo, Tiago também, irmão dele, se todos escreviam e não eram analfabetos, ignorantes, como a igreja fez você acreditar durante séculos, que Jesus nasceu na manjedoura, pobrezinho, coitadinho, filho de um carpinteiro e de uma dona de casa, né, parece história da televisão, né, da Rede Globo, quando vai na casa do pobre, coitadinho, isso aqui, agora vamos dar um prêmiozinho, parece os Reis Magos indo lá, né, presentear, né, o Luciano Huck é um dos Reis Magos, vai lá, aí tem que ver o choro, tem que ver a alegria, aí fique, filme, naquele tempo não tinha isso, mas era a mesma coisa, tá? Então, quando eu tenho esses textos aqui, o evangelho desse pseudo Tomé, ele é pseudo Tomé porque ele não se chamava Tomé, ou ele é pseudo Tomé porque é falso mesmo isso aqui? Hum? E Tomé, hein? Então aqui, Evangelho segundo Tomé, o dídimo. Mas segundo Tomé, o dídimo, né, que é gêmeo de alguém, é um. Mas e esse pseudo Tomé? Esse pseudo Tomé, ele vai falar de acordo com o proto-evangelho de Tiago, que ainda tem isso, proto-evangelho, proto que eu saiba é antes da história, né, a proto-história, antes de você começar a fazer história. O que seria um proto-evangelho? É antes de eu começar a escrever os evangelhos segundo a minha visão, segundo a visão primeira romana, que a Roma era o império, e era Roma que estava adotando esta religião, junto com os doutores fariseus, junto com aqueles que diziam-se os cristões, que era assim que eles se chamavam, e tinha uma série de outros, mas o imperador romano preferiu uma das correntes. Então foi uma escolha divina? Não, humana, de um imperador, política. Então, é por isto que quando a gente pega a Bíblia e vê a constituição dessa grande, né, desse grande sistema religioso que se espalhou pelo mundo,
não podia mais ser o império só, teve que ter uma um apoio, um reforço sobre-humano, nada melhor do que Deus. Então foi isso que aconteceu. Roma se espalhou no mundo agora em nome de Deus. E cada rei foi abençoado em nome de Deus. Era um direito divino ser rei, era um direito divino ser imperador. E hoje deve ser um direito divino ser presidente. Deve ser. Então, porque tudo tem a bênção da igreja. A igreja está dentro de todos os governos há muito tempo, nunca esteve fora. Fora as teocracias, né? Bom, com exceção que eles dizem dos países declaradamente comunistas, que banem a religião como ópio do povo, e aí eu pergunto: "Senhor Marx, a religião, somente a religião, é o ópio do povo? A sua ideologia não? As drogas, a pornografia que já existiam na sua época, não? Não era isso que causava a falta de virtude, a falta de força para lutar, para fazer acontecer a sua própria vida? Não eram os vícios que eram o ópio? Só a religião é o ópio do povo? Todos os vícios, quando eu falo vícios, eu falo em relação a virtudes, a pessoa que quer roubar, que quer ganhar as coisas fáceis, que não quer trabalhar, que não quer estudar, isso não é um ópio? Na filosofia grega, havia uma discussão muito antes de Sócrates, mas Sócrates abraçou essa discussão. É possível ensinar virtudes? Aí eu caio naquele mesmo ponto que eu comecei. Eu posso condicionar essas virtudes, elas vão dar certo? Eu posso condicionar a bondade, o respeito, eu posso impor. É de índole? A pessoa nasce com isso? Ou ela se adequa ao grupo? Claro, se desde cedo a China está lá colocando isso, a China, Coreia do Norte, Cuba está meio bagunçado, não é igual. Mas países mais antigos, milenares, como Coreia, como China, né, a Rússia, que foi durante muito tempo também comunista, a União Soviética, juntando lá todas aquelas etnias, são milenares. Isso aqui foi colonizado aí uns 200 anos, colonizado mesmo, 300 no máximo. E da descoberta até o início da colonização passou foi água, só roubo, era só pirataria, só pega ouro, só pega pessoa. Depois, quando pensaram em trazer para cá, é outra história. Então nós temos um umas Américas muito mais pobre em tudo, porque as primeiras nações também, as que restaram, também não dão conta de nenhuma profundidade, nem milenarismo que pudesse ser respeitado, como nós conhecemos na na China, no Japão, na Mongólia, na União Soviética, lá na Rússia, no antigo povo russo, né. Então, são povos antigos desenvolvendo uma uma ideia de sociedade. Aqui mal tinha comunidade e um queria comer o outro, né. No Brasil tinha canibalismo, sim, tinha antropofagia, sim, né, era uma tribo querendo devorar a outra, né, ganhava o mais forte. Então isso é a base do Brasil. Na América do Norte também, né, eles se devoravam lá, eles também faziam sacrifícios. Toda a América Central tem uma civilização que fazia realmente também sacrifícios humanos, tinha sistema de casta muito violento e rigoroso, não podemos esconder a história. Então, se eles são o que era mais antigo, é terrível, mas mesmo assim, em termos de civilização, a gente tem pouco tempo aqui. Mas olha para a Europa, como está a Europa? Melhor que a gente? Pior? Em termos de religião, como é que está? Zero, né? Religião eles quase não têm. Ah, mas tem Roma. Bom, Roma é uma instituição temporal, como disse,
diversos padres para mim. É uma religião que é uma instituição poderosa, temporal, a quem eles obedecem. Por isso que pode condenar Galileu, né, pode condenar Leonardo Boff, pode condenar o que eles quiserem ao silêncio. Giordano Bruno, com prego na língua, tortura, gente. Essa instituição pode queimar pessoas, ela pode não só prender, torturar, como condenar pessoas ao fogo vivo, enforcamento, esquartejamento. Isto é religião? Isto é espiritualidade? Dizer que tem uma espiritualidade no sistema religioso, será que não é um absurdo? Não é nem exagero, é um absurdo. Eu preciso de alguma religião para me perceber transcendente ou, se quiser a palavra espiritual? Ver a luz dentro da caixa é bem difícil, é quase que tentar ver a luz dentro de você, realmente. Então aqui quando ele está falando, né, porque quando esses apócrifos aqui saíram, o pessoal fez uma festa, "tá vendo, eu sabia, a Bíblia estava escondendo", na Bíblia não, né, a Igreja Católica, né, e todas as outras derivadas dela, porque Lutero vai fazer um questionamento, tasca lá na porta de algumas igrejas uma série de coisas que ele acha que é para ser colocada, e banir algumas coisas da Igreja Católica, e acaba ele querendo ser o papa da própria igreja. Tem alguma coisa estranha aí. Ele não gostava das imagens de santos, mas não só de santos. Ele não suportava a imagem de Maria, a mãe de Jesus. Qual o problema dele com a mãe dele? Com o feminino? Estranho. Ah, porque não pode fazer imagem. Ok, então nem do Cristo. Nada. Tira. Isso é judaico. Beleza. Então ele é uma volta. E o calvinismo? E a igreja anglicana? Tá, eu não posso ter imagem, mas posso ficar cantando. Né, é uma imagem que eu faço, o senhor é isso, o senhor é isso, o senhor é isso. Louvar pode, pintar não, escrever não. Então são tantas, fraquezas que a gente percebe que isso é extremamente humano. Religião é uma invenção humana, de uma tentativa de moldar um sistema, uma sociedade, controlar, moldar e controlar esse molde, para que assim seja, com custo e benefício, tá, porque não sabemos ser humanos. Porque se solta sem com liberdade, fica que nem as primeiras nações que se devoravam. Eu só posso crer nisso. A gente vê nas Américas, a gente vê na África, a gente vê entre os aborígenes, esse tipo de coisa. Então, se é primitivo, se não tem uma sociedade, se não tem uma filosofia, uma estrutura, então se mata e se devora. Mas será que é verdade isso que eu estou falando? Então, as cidades não deveriam ter violências, nem matança, nem estupros. Então, não adiantou. Criamos sociedades católicas, sociedades cristãs, sociedades, protestantes, toda essa gama de religião, o ser humano continua pior, pior e pior. Há uma nata boa, melhor, mas será que muda esse percentual? Quando você pergunta: "Quantos presos existem hoje no sistema carcerário? Quem são os quais são os piores países?" Bom, aqueles que dão conta, né, que país comunista não dá conta para você de nada. Mas, pode ser que por um medo maior, mais intenso, haja menos pessoas presas, pode ser. Mas nos Estados Unidos, no Brasil, quer dizer, nas Américas que ele fala, o número é crescente. E aqui chove religião, de tudo quanto é tipo. Então religião tem alguma validade?
essa palavra está significando realmente alguma coisa? O que faz uma religião? Faz você ir lá na igreja, pagar dinheiro para um representante de Deus na terra e mais nada? E você nem lê esse livro, porque esse livro não dá para ler. Só alguns pedaços que o pastor deixa você ler, porque o resto você não pode ler, porque você não está com o Espírito Santo. E quando você está com o Espírito Santo, aí você está na vaidade, e daí você não vê nenhuma contradição, porque são extremamente contraditórios. Tudo isso aqui é humano, isso aqui é egóico, toda a vida. O que que eu vou tirar daqui? Então as pessoas ficam tirando leite de pedra, quando ficam dizendo que o significado disso ou daquilo é transcendente, mas não está acessível ao povo. Não. Então, continua sendo uma coisa de elite. E se a elite é que tem esse saber, esse conhecimento esotérico, gnóstico, né? Por que não se divulga? Por que as igrejas não abraçam isso? Isso não passa a ser a maioria. Hoje, uma outra versão de religiosidade que a gente percebe, né, que é o espiritismo, não está ajudando em nada, mas em nada. Os mesmos problemas estão ocorrendo. O que, se eu fosse fazer uma visão, né, uma crítica científica, quando você muda até as maneiras de abordar esse conceito religião, e o resultado é o mesmo, tem alguma coisa errada no processo de doutrina, de religião. Ao invés de religião, se a gente colocasse o modelo educacional, como era na Grécia, como é em alguns países aí, desde pequeno ensinar, em vez de ficar no mimimi que não pode corrigir, não pode proibir. Gente, essa ideologia é do Skinner, tem nome, é psicólogo louco. É o sobrinho do Freud, é o Skinner, sabe, fazendo isso aqui um experimento. Todo o ocidente aqui está na mão dessas ideologias. A escola, a parte didática, a parte que realmente seria para formar com conteúdo, ela está na mão desse pessoal louco. Aqui então ainda está pior, porque aqui está declaradamente, né, quando você lê a pedagogia que resolveram, pedagogia, chega a ser brincadeira, né, esse pseudo-pedagogo que o pessoal adotou no Brasil, você abre o livro dele, Pedagogia do Oprimido. Aí você pergunta: "Quem é oprimido?". Todos somos, todos, porque o sistema oprime a todos, branco, preto, mulato, mulher, homem, só não oprime uma minoria endinheirada. Aí eu pergunto: quem está endinheirado está nessa escola? Não. Está em escola pública? Não. As professoras, coitadas, que estavam ali tentando educar, elas eram um braço do sistema milionário rico? Nunca foram, nunca foram. Classe médiazinha. Minha mãe foi professora. Uma classe média, ignorante, né, por cima. Porque mal faz um pouquinho de estudo e já estava ali ensinando. Claro, você vai ensinar a quem não sabe nem as letras, parece que você é o doutor. Só que depois você vê o vazio, vazio daquilo. Porque não continua a estudar, porque fica só naquele beabá e não avança. E sabe-se que quanto mais se lê, estuda e se desenvolve, né, um conhecimento geral, cultura e o seu saber, o seu mental, mais apto a ensinar você está do que aquele que não faz quase nada. Ele é um braço do sistema treinando em quesitos pequenos. Uma alfabetização. E aí quando não conseguia, só tinha um modelo, fora.
você não se alfabetiza. Mas isso é ignorância, não é nem maldade, é ignorância. Nós estamos na mão de um sistema ignorante. Hoje, então, nem se fala há 13 anos, 14, 15, né, bastante tempo aí. Desde 2002, né, ignorante, né, de cima para baixo do poder. Sim, isso faz diferença? Claro que faz. Muito embora o que o antecedeu, doutor na Sorbonne, não fez nada. E por que precisa? Porque a religião tem que ser lida, refletida também. Essa é a minha história, eu tenho que ler isso aqui, mas se eu não sei ler, e veja, o que a igreja fez? Ela fechou escolas, queimou escolas filosóficas para poder impor algo na ignorância do povo. Quando o povo começou a ler isso aqui, a Bíblia? Quando foi que ela foi traduzida para o latim, depois começou a ser publicada? Com a invenção da imprensa, né. E alguém sabia ler latim? Nem latim, nem italiano, não sabiam. Quando foi que começou as escolas voltarem para o ocidente, que eu falo desde a Europa para cá? Aqui demorou bastante, né, século XIX, mas também a gente é um país novo. Mas na própria, Europa, a escola, ela ela demora a se formar, ela demora a ser uma escola para todos, era uma minoria, porque depois que você acaba com tudo que era para todos, Carlos Magno tentou colocar a escola para todos, o cara falou: "Ô, que isso? Você está louco? Vai botar esse povo para ler no século 7, 8? Não, 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 não. Eles não podem ler, não podem saber, porque na ignorância é mais fácil de controlar". E o que é que está acontecendo hoje? A mesma coisa. "Ah, mas todo mundo sabe ler um pouquinho". O que que é ler um pouquinho? Eu falo como professora de língua. Se eu ensino, né, evangelho do mé, ele está só repetindo sons, pouco significado tem, principalmente quando ele começa a ler. Isso aqui não é vovô viu a uva. Então essa pedagogia, que de pedagogia do oprimido, ele não ensina, porque diz que não precisa. Oi? Mesmo que eu quisesse vencer esse sistema, primeira coisa que eu tinha que fazer é aprender a língua desse sistema, aprender como pensa meu inimigo, até para poder vencê-lo. Desse jeito que está aí, é só bagunça. Você não está formando, você está deformando, deixando vácuo, vazio. Ou seja, você é um braço do mesmo sistema, só que sombrio, sem letras, sem estudo, mas é o mesmo braço romano católico que destruiu o saber na Europa, está aqui nas Américas fazendo a mesmíssima coisa. Se a história não se repete, eu não sei o que é isso. O que que nós podemos virar uma grande Idade Média com tecnologia? Até quando conseguirmos manter? Porque a ignorância é tão grande que as pessoas não estão, os aparelhos vão desenvolvendo, as pessoas não sabem nem usar. É muito complicado. Tem que ter um explicador, tem que ter isso, tem que e a pessoa nem entende o que está ocorrendo. Cai em golpes o tempo todo, cai em um monte de falcatruas, por quê? Porque ignora, não tem saber, realmente conhecimento, e não é especialista. Até porque o especialista bom mesmo é uma minoria da minoria. O resto faz cumpre papéis. Hoje as faculdades, as universidades jogam magotes de pessoas com diplomas que não valem nada. Eu digo que já peguei, né, uma pedagoga que se formou com o meu trabalho em plágio direto, cópia, e a universidade não fez nada. É a Universidade de São Paulo, que todo mundo fala que é o ó do bobó, aprova sem nenhum critério,
pode ser cópia, pode ser plágio, o negócio é dar diploma para cumprir função, principalmente se ela está a favor de um certo partido. Isto não é saber? Quando os intelectuais na Idade Média começaram a querer se opor ao sistema da igreja, eles eram uma verdadeira oposição buscando conhecimento e saber, e não que a igreja estava distribuindo. Se a igreja fosse distribuir título de doutor, não teríamos saído do mesmo lugar. Então, religião, ela faz você depender de todo o Estado, qualquer religião, qualquer doutrina, depender, né, de um assistencialismo. O assistencialismo político-econômico, ele é igual ao assistencialismo da igreja. Você tem que vir aqui e pedir ajuda, pedir uma missa, pedir uma libertação, pedir uma oração e custa X. Se isso não tem a ver com aquilo que o Cristo condenou lá nos fariseus, naquele vendilhões de templo, eu estou falando uma coisa muito clara que não é nenhum mistério, não estou aqui fazendo leituras gnósticas, gente. Estou falando de um sistema. Espiritualidade, mentoria para espiritualidade prática é outra coisa, mas tem gente que não se amarra nesse livro. Então, eu vou depender do Estado, quanto eu dependo da religião. Que o pastor, padre, bispo, título que quiser dar, ou líder, né, espiritismo, eu tenho que ir sempre, porque eu não fico bom de nada. Há uma demanda constante, eu preciso de saúde, eu preciso de dinheiro, eu preciso do relacionamento, não sei quem me traiu, agora aconteceu isso, agora eu estou em dívida. Eu não tenho uma autonomia, eu não posso simplesmente fazer um processo meu, estudar e ser inteiro sem depender de toda semana ter que ir pedir algo. Na espiritualidade você pratica para você, você estuda para você crescer. Você pode questionar, pode ler livro tal e tal, tem práticas. Para você se melhorar, você vai começar a não depender de remédio, começa por aí. Nem de farmácia, nem de médico, nem de ficar pedindo cura, né, a quem quer que seja pagando, seja no centro espírita, seja na Umbanda, seja no Candomblé, seja na igreja evangélica, tudo paga para conseguir uma saúde, porque é sempre uma demanda. Não é minha responsabilidade? Não fui eu que causei essa doença? Se eu vou lá tirar só pagando, eu vou mudar minha cabeça? Esse milagre de me curar vai mudar minha cabeça também para eu parar de beber, parar de comer açúcar, parar de comer carne, parar de abusar? Vai? Não é isso que a gente vê. Porque na espiritualidade prática você vai se convencer, você vai saber que você não deve isso, não deve aquilo, porque primeiro é sofrer seu corpo, dos excessos é o seu corpo. Segundo, sua mente e sua emoção. Olha como a gente está hoje dependente de drogas que mexem com teu cérebro. Aí eu pergunto: "Por que com teu cérebro? Por que eu tenho que mexer com a as serotoninas, as dopaminas? Por que eu não estou produzindo isto? Por que eu não consigo me fortalecer diante dos fatos da vida? Nós somos mais fracos, é isso? Somos uma sociedade fraca? Burra? Ignorante? É isso? E qual é o remédio disso? Não é o saber? Não é o conhecimento? Não é uma prática? Se eu estou com as minhas perninhas fracas, eu não tenho que fortalecer as perninhas ou vou ter que ficar indo de cadeira de rodas pedindo eternamente o quê? Para eu andar quando eu não me fortaleço? Milagrosamente? Se fui eu que me enfraqueci?
e continuo com as mesmas práticas, eu não estou mudando, né. Se eu estou indo lá pedir, eu não sou responsável. Então religião não torna você responsável por nada. E quem é responsável? Quem que esses discursos dizem que é responsável? Deus? Ou o contraverso de Deus, o capeta, o diabo, demônio, Satanás, espíritos malignos, espíritos obsessores, espíritos deletérios, que eles adoram essa palavra, deletérios. Quer dizer que eu não tenho poder, mas espírito tem, alma tem, não sei, demônio tem, não sei mais o que tem, e eu, nada. Deus tem um poder maior, e esses troços também. Então a guerra é entre eles, eu tô fora, saio. É ou não é? Por que eu vou me meter no meio disso? Ou estão me usando? Ou eu sou uma marionete de um lado e de outro para dizer: "Ah, agora venci porque consegui adoecer a Cristina. Não, agora eu vou curar a Cristina e vou vencer você". E eu tô aqui no meio, só sofrendo as consequências dessa palhaçada, desse circo. Porque sim, gente, as perguntas que me chegam são absurdas. Eu não sou uma pessoa que não estou trazendo luz e conhecimento, pelo contrário. Agora, tem que desmascarar essa hipocrisia. E agora eu falo como o próprio Cristo: "Ai de vocês, fariseus hipócritas". E o farisaísmo caiu no mundo? Não, ele manda no mundo, tá aí. Então, ah, hoje nós temos uma dependência, né, financeira, dependência médica, dependência inclusive da nossa sexualidade, né. Estamos cada vez mais pobres, burros e inflacionados. É esse a promessa do século XXI? A tecnologia vai tirar a gente disso aqui? Não, ela vai corroborar tudo isso. A gente vai ficar mais burro, mais pobre, mais dependente, inclusive medicamente. No momento em que mexem com uma estrutura, inclusive corporal, você está mais vulnerável e dependente do que estava uma pessoa no século XIX, que o problema era só mental ou financeiro. Hoje o problema é médico num nível muito pior. E as crianças estão nessa vulnerabilidade e não há liberdade. Não há liberdade nem para um lado nem para outro. Hoje a liberdade é diamante bruto. Quem conseguir fazer a sua própria liberdade, saia desse sistema. Mas não é sair pela morte, sair pela indo se isolar em algum lugar. É dar as costas para esse sistema e ocupar seu lugar no mundo. Qual é o seu lugar no mundo? Você está aqui, você tem direito, você paga seus impostos e você pode ainda pensar com a sua cabeça e ser o que você quiser ainda. Cuidado com isso. Mas aqui dentro, mesmo que houvesse um sistema totalitário fora, aqui dentro, ninguém comanda se você conseguir conquistar essa liberdade para você. Então, você vai ler aqui, e nesse evangelho, que eu não sei nem por que está aqui, de Pseudo Tomé, que ele fala da infância, Jesus não é uma pessoa só legal, né, uma criança iluminada. Tem horas que ele faz maldade, e eu não consigo entender como que está aqui, né. Então eu acho que aqui tem muita manipulação, não sei, misturado com algumas coisas, né. Jesus indignou-se com o filho de Anás, o escriba, que teve a ideia de fazer escoar as águas represadas por Jesus, usando uma planta de vime. Jesus tinha feito uma represinha, né, e acho que ele fez escoar. E aí Jesus disse: "Malvado, ímpio e insensato, será que as poças e as águas te estorvavam?
ficarás agora seco como uma árvore, sem que possas dar folha, nem raiz, nem fruto. Imediatamente o rapaz tornou-se completamente seco. Muito louco isso, muito. Ou isso não é verdade, ou estão falando de uma pessoa estranha. E por que que eles contam essas histórias? De onde vem? De uma invenção? De uma cabeça doente que fala um troço desse? Porque não, nem Jesus, nem nenhum outro. Rogaria uma praga que na hora, que poder é esse, né? De tornar outra pessoa, só porque fez uma coisa que você não gostou, como uma pessoa seca. E aí, ele foi chorando na sua tenridade. E aí pegaram, né, Jesus para levar até diante de José e maldizer o filho, claro, né, porque tinha feito tais coisas. Outra coisa, ele andava em meio ao povo, Jesus, e um rapaz que vinha correndo esbarrou em suas costas. Irritado, Jesus diz: "Não prosseguirás teu caminho." Imediatamente o rapaz caiu morto. Essa história é para levar a sério? Isso aqui a gente pode chamar de proto-evangelho, evangelho, qualquer coisa que seja, porque nem o teu filho, nem o meu, nem de muita gente aí fez metade dessas troço aqui, dessas capetices. Aí ele caiu morto, algumas pessoas que viram o que se passara disseram: "De onde terá vindo esse rapaz? Pois as suas palavras se tornam fatos consumados." O pessoal ficou com medo. Aí os pais do defunto chegaram a José e disseram: "Com um filho como esse, de duas uma, ou não podes viver com o povo, ou tens de acostumá-lo a abençoar e não amaldiçoar, pois está causando a morte aos nossos filhos." Acredita nisso? É possível um texto desse? Será que naquela época havia pessoas assim que só de falar a coisa já acontecia ou empurrava, fazia alguma maldade, né? Porque isso aqui tá me parecendo até briga entre 2 crianças que acaba dando num numa coisa ruim. Aí Jesus vai perguntar: "Por que faz tais coisas, se elas se tornam a causa deles te odiarem e perseguirem?" E Jesus diz: "Bem sei que essas palavras não vêm de ti, mas calarei por respeito à tua pessoa." Ou seja, esses outros, ao contrário, receberão seu castigo. E no mesmo instante, aqueles que haviam falado mal dele ficaram cegos? Esse troço aqui, eu sei que tem outros aqui um pouquinho melhor, tá? Mas esse, aí uma pessoa evangélica ou católica lê um troço desse, aí eu vou concordar. Isso aí só pode ser uma coisa do mal, que está escrito, está mal escrito. É que tem uma parte também, um evangelho árabe da infância que me parece ser só cópia de alguns evangelhos que estão na Bíblia, porque tem menino leproso, e como tem leproso, hein, naquela região, mas era lepra em cima de lepra. Já ouvi dizer que existiam 9 tipos de lepra. Não são 9 tipos de lepra, né, tem sífilis no meio, tudo era lepra, né, doente apareceu no povo, podia ser varíola, lepra, sífilis, um monte de tipo de doença, né, mas tinha mesmo ali, naquela região. Aí, quando falam da futuro apóstolo, mais uma leprosa, outra leprosa, era leprosa e prostituta. Uma jovem demoniada, outra possessa, e sempre o lado feminino, né. O feminino ficava doente, o feminino ficava possesso, ficava possuído. Então, tem um dedo aqui de misoginia brabo, né. E aí tem umas misturas aqui, nesse evangelho árabe, de alguns contos, né, que a gente sabe das Mil e Uma Noites, alguns pedacinhos, e são continhos, né, são causozinhos, né, que não chega nem a ser um conto, né, uma morte repentina, né. O senhor voltava à noite para casa com José, quando uma criança passou correndo na sua frente, ele deu um golpe tão violento que o Senhor Jesus quase caiu. E ele disse a essa criança: "Assim como tu me empurraste,
cai, não te levantes mais. E no mesmo instante, a criança caiu no chão e morreu. Veja, isso aqui é para condenar o Cristo. Isso aqui é para dizer, ó, esse cara é do mal. Será que não seria essa a intenção? Isso aqui não é judaico, não é árabe para poder condenar? É muito estranho, porque ele nem profeta seria, como foi considerado. Então, olha que tipo de texto que andava para lá e para cá, porque segundo a referência histórica, há quem date esse texto do século II, tá? Mas aqui diz que é do século I. Muito bem. A primeira parte da outra, né, da parte que eles acrescentaram, né, que tem o Pseudo Tomé e tem o proto-evangelho do Tiago, que juntou para fazer um só, que andava pela Armênia, quando ela existia, no século VI, aí tornou-se o evangelho armênio da infância de Jesus, que ficou pavoroso. Aí tem o evangelho árabe também. Então, tudo é mais ou menos ali entre o século I e o século IV e século VI. Ora, a visão que as pessoas vão ter disso aqui é medonha, é medonha. Agora posso entender o que aconteceu para o muçulmano surgir e o anjo Gabriel lá ditar as regras do Alcorão, mais no estilo árabe e um pouco judaico, né. Então, tem muitas referências aqui, e elas datam desde o século I, II, quer dizer, tudo 100 anos depois. E esses evangelhos aqui, alguns deles, tem que ter muito cuidado, gente, tem que ter muito estudo, porque o Evangelho segundo Tomé o Dídimo está no mesmo livro, mas um pouco depois, que seria realmente aquele que foi escrito pelo tal, aquele que duvidava, né, que queria ver para crer, né, e também não se entende quase nada. Aí é um texto bem mais, denso, né. O Santo Agostinho comenta, Santo Agostinho, né, o Agostinho doutor, ele comenta este aqui, especificamente, esse apócrifo, porque tem muita informação, aí sim, um pouco mais fechada. Inclusive interessante quando ele diz aqui, ó: "Mas o reino está dentro de vós e está fora de vós", palavras do Cristo. E, claro, isso aí é bem oriental, inclusive. Deus está dentro, Deus está fora. Mas, assim, eu já nasci pensando isso, acreditando nisso, que eu não achava que estava dentro da igreja, nem achava que estava no céu. Sempre achei idiota isso, né, e já trouxe, pode ser, mas está dentro e fora. Se vos reconhecerdes, então sereis reconhecidos, e sabereis que sois filho do Deus vivo, não Deus morto. Né, ele não estava se colocando como Deus. Mas se vós não conhecerdes, então estareis na pobreza e sereis a pobreza. Pobreza aqui, pobreza de espírito, tá, gente? Então, esse evangelho aqui, esse texto, né, ele é um pouco mais interessante, traz bastante coisa, tem que saber estudar, né? É um dos evangelhos que eu gosto de adotar na minha mentoria, esse, o do João, que o João já é um evangelho bom, para se refletir, não é para se ter a história de Deus. É um estudo, de textos que dão conta de alguma filosofia em prática, de alguma ideia que a gente possa colocar em prática. Mas o essencial da espiritualidade é que você busque a sua transcendência, a sua dimensão, que você experimente isso. Não espere Jesus Cristo na nuvem, salvação, nem ninguém vir de nave nenhuma salvar, porque ninguém vai salvar você do teu próprio ego, ou de você mesmo, porque a salvação não é salvar do demônio, não é salvar da matéria, é salvar de si mesmo, das suas falácias, das suas mentiras para você. Esse é o caminho da espiritualidade prática. E o corpo, ele tem uma função. Se a gente veio para cá, aqui tem, né,
uma experiência incrível, e a gente não está aproveitando essa experiência. Por quê? Primeiro que, ao experimentar essa experiência, você entra em contato com toda essa energia do todo, que Deus está dentro, Deus está fora, e você faz uma sinergia com tudo isso, você fica forte, não dependente, inteligente, sabido, e aí o sistema não tem poder sobre você, nenhum sistema. Quando eu falo sistema, esses sisteminhas políticos religiosos. O sistema mesmo, esse ecossistema global, que não é só da natureza, inclui eu, inclui o planeta, inclui os outros planetas, inclui todo esse sistema sim, se eu conheço, se eu absorvo, eu faço parte dele e sei o meu papel dentro disso tudo e cresço. Então eu vou ser saudável mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, fisicamente. E o corpo tem uma importância nisso. Por que que o corpo tem uma importância, né? Ele tem uma importância porque ele é para trazer uma luz, uma evolução, um saber, uma conexão para esse planeta, esse momento aqui agora. Seria tolo criar uma terra dessa para ela ter seres aqui se matando, se destruindo até ela acabar seca, sem nada, sem graça. Aí é tolo, porque não fomos nós que criamos. Então eu posso, será que eu tenho esse poder de bagunçar aqui, depois ir para Marte, bagunçar em Marte, depois ir para, sei lá, para outro planeta e bagunçar por lá? Não é isso que a ciência está querendo, né? Está querendo fazer algumas experiências, conquistar. Então, quando a gente se coloca numa postura para tentar experimentar, como é que eu posso experimentar uma espiritualidade, né? Eu tenho 5 sentidos. Esses 5 sentidos, né, a visão, a audição, né, o olfato, o paladar e o tato, né, eles são traduzidos, eles são vibrações. O som vem como vibração e traduz-se em ruído, barulho, isso eu classifico isso. Se eu estou na floresta, eu escuto sons conhecidos ou não, mas eu simplesmente escuto. Se algum daqueles sons eu já conheci, eu posso dizer: "Ah, um pássaro. Ah, um gato, uma gambá, um leão, um tigre, um elefante". Se eu já conheci, se não é apenas som, e o que é som? Uma vibração que vem, né, as ondas sonoras e são decodificados pelo meu cérebro, que não traz uma ilusão. Mesma coisa acontece com a visão e o olfato, né. Sem olfato não sentimos gosto, olha que interessante, né. Sentimos textura das comidas, textura da folha. Tapa os olhos e experimenta comer e beber. De preferência, faça isso com uma outra pessoa. Você tapa os olhos, a pessoa traz coisas sem dizer para você o que vai te dar para experimentar, e experimenta. Veja como você consegue traduzir essa experiência sem ver. Aí você vai ter uma dimensão do seu olfato e do seu paladar, né. É a mesma coisa o toque, né. Então há brincadeiras que se pode fazer, né, eu não falo brincadeira séria, tá gente, não vai pensar besteira. Que eu posso fazer com meus 5 sentidos para ampliar um pouco mais. Então se eu sentar num parque, numa floresta, em algum lugar que tenha menos pessoas passando, menos barulho de carro, menos ruído, e simplesmente ficar ali para sentir o cheiro, sentir, né, ouvir, ver luzes, cores, insetos diminutos, coisas grandes. Se eu fizer esse exercício, eu vou estar ampliando um pouco mais a minha experiência. Então,
Se você fica o tempo todo só num subproduto, e hoje a gente está no subproduto do subproduto, porque alguém já disse o que é e eu estou pegando isso por uma rede, por uma televisão, por um filtro. Eu não estou nem experimentando fogo, água, morno, frio, quente, chuva, não estou mais experimentando nada como, há tempos atrás a gente experimentava. Hoje as pessoas evitam o máximo qualquer contato com qualquer coisa, no máximo a água do banho, né, e já tem banho seco, já tem shampoo a seco, né, igual lavagem a seco, porque estamos limitando. Comida processada é ração, vamos chegar no nível do gato e do cachorro come ração. E tem gente que eu já escutei isso, quando eu tinha livraria, dizer: "Ah, era melhor, tenho preguiça de cozinhar, de comprar", então dava logo uma ração e pronto, como se ela comesse apenas para manter o seu a sua saúde. Nós comemos também para ampliar os 5 sentidos, e é preciso, senão você come a mais, né. Então, o corpo é uma espécie de antena parabólica que pode conectar tanto no nível físico mais, né, denso, tudo, como pode ir para os níveis mais sutis. A gente que escuta muito além, a gente que vê muito além, né, que percebe cheiros, né. Eu tenho uma capacidade sinestésica muito grande, mas eu fiz muitos exercícios, eu gostava de brincar com isto, de fechar os olhos e ver se eu percebia, se eu conseguia andar, fechava os olhos e experimentava os sabores, a questão do quente e do frio, fiz muita experiência, inclusive fiz com alunos e tudo, para que ampliasse a sua visão, ir além dos 5 sentidos, né. Então, você está como uma espécie de antena, de barômetro, né, e o corpo, ele tanto mais puro, tanto mais, né, você deixa ele conhecer essa realidade, mais ele tem inteligência desenvolvida do que quando você não desenvolve nada e só pega aqui a ideia, a ideia, a ideia. A ideia não é nada, né. Então nós transformamos o corpo físico de uma série de compulsões de carne, sangue e hormônios em um processo consciente, um poderoso instrumento de percepção e conhecimento quando fazemos esses exercícios de espiritualidade. Então eu paro, primeiro parar. Quando eu fico parada, né, numa postura, pode começar com a postura mais confortável, mas não deitada, né, eu sento, boto os pés no chão, sento no banquinho, ou sento numa cadeira ou cruzo as pernas, apenas sento e percebo isso. E evito fazer qualquer movimento, mas com a minha consciência eu posso perceber, escanear meu corpo inteiro. Eu ganho uma energia, uma paz e uma calma incrível. Há quem diga assim: "Cristiana, eu não consigo ficar quieta". Experimenta. Doma isso. Você tem uma mente para domar o corpo, que é pura matéria, ela não tem uma autonomia. E tem um exercício muito bom, que se não me engano eu aprendi com o Qigong, né, existem várias ferramentas, o Oriente estava cheio dessas ferramentas, ainda é, né, de ficar parado como uma árvore. Então, eu dou os pés no chão, colocar bem eles ali firmes, e apenas ficar. E sentir, né, dos pés à cabeça, e os braços do lado, como se você fosse uma árvore. Ou é o que você sente? Eu não vou dizer. Como você fica? Quanto tempo você leva para ficar imóvel? Agora, faça esse mesmo exercício diante de uma árvore com os pés no chão, descalço na terra, diante da árvore. Você está imóvel, energeticamente pulsando, como uma árvore. Será que você consegue sentir a árvore você? Será que você consegue uma conexão, ou mesmo com a terra?
Será que você sente como se você pudesse enraizar? Houve troca? Não houve troca? É possível? E no seu, né, na sua cabeça, no seu entorno, que é a sua parabólica, será que você consegue ir tão alto quanto vai uma árvore? Sente essa energia como se você fosse uma grande árvore frondosa, uma copa grande. É uma experiência, tô dando uma, hein, in inestimável. Depois que você fizer, me conta aqui nos comentários o que aconteceu, o que você sentiu, quanto tempo você levou para ficar ali imóvel, houve conexão, não houve? Isto é um exercício de espiritualidade prática, porque espiritualidade não é igreja, Deus, anjo, santo. Espiritualidade prática é entrar em contato, conhecer e ampliar a sua própria multidimensionalidade. Somos seres multidimensionais. Gostem ou não gostem. Acreditem ou não. É como acreditar ou não no magnetismo, na gravidade. Se você acreditar ou não, ela vai estar aí, como energia, como força, atuando. E o que você tem a ver com isso? É só a Terra e você está separado? Você não está numa capa de chumbo? Presta atenção nisso. Isso é espiritualidade prática. Não tem a ver com dar nome de Deus. Ok? Até o próximo vídeo. Se esse vídeo ressoa com você, dê o seu like, comente, faça sua pergunta e compartilhe. Assim poderemos alcançar um número maior de pessoas e ajudar o canal a crescer. Essa luz é para todos nós. Ajude-nos a iluminar essa rede.